Tá travado, Lu. Tá, né? Foi. Isentar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Então, eu quero que vocês, antes da gente começar, que vocês pensem em duas questões aí para a gente compartilhar depois. Que quando o outro faz alguma coisa que merece a sua preferência, né? E quando o outro realiza alguma coisa na sua vida que fez com que abrisse seus olhos para alguma situação que despertou isso em vocês. Guardem aí para a gente compartilhar depois. Então, quando realizar alguma coisa de bom, não esperar nem ao menos um obrigado, né? Porque ajudar as pessoas não é algo que devemos cobrar. A gente não deve esperar as coisas em troca, né? E sim é um dever, né? Um papel, no nosso papel como espírito em evolução, como evoluentos que aqui estamos, né? E quando a gente fizer isso, ou fizer alguma coisa de bom para alguma pessoa, a gente não espera agradecimento. E também nós não precisamos colocar gentileza, né, para que mostre que nós somos queridos. Quando a gente coloca uma perspectiva, alguma expectativa em relação ao outro, né, é porque a gente está esperando reconhecimento. E sempre que a gente quer realizar algo, a gente deve fazer sem esperar, né? Sem achar que o outro vai reconhecer ou que ele vai te agradecer, né? Nem sempre isso é possível, né, por parte do outro, né? Então, a gente não pode, né, não deve colocar essa obrigação para os nossos amigos, né? Mais para frente a gente vai ver por quê. Então, eu vou começar falando com vocês aqui o que é um amigo, né? O que é um amigo? Então, pelo dicionário, né, o amigo, ele seria uma pessoa como se fosse da nossa família, né? Ele tem vários significados. A amizade tem vários significados pelo dicionário. Semelhante à amizade seria a condescendência, a familiaridade, benevolência, magnanimidade, tolerância, transigência, beneficência, camaradagem, coleguismo, compracidade, compadrio, companheirismo, convivência, convívio, cordialidade e estreiteza. E opostas a isso seria a indemência, a inflexibilidade, a intolerância, a intransigência, a altercação, antagonismo, arrelia, atrito, a briga, conflito, confrontação, confronto, contenda, contrariedade, o desacordo, o desajuste, a desarmonia, a desavença e o descontento. Então, isso seria, no caso, como se a gente não fosse mais amigo, né? Aí entrariam esses significados. É um sentimento de grande afeição, de simpatia, de apreço entre as pessoas ou entidades. Então, a gente costuma dizer que quem é amigo é nosso companheiro, nosso camarada, nosso parceiro, né? E é uma relação afetiva que, a princípio, não tem uma conotação, uma característica romântico-sexual entre duas pessoas. É uma relação que, independente de ser mulher, mulher, homem, 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 mulher, ela não tem essa oh, meu Deus, hoje eu tô... esse contexto sexual, né? Ele não tem é um relacionamento que não tem... É de afeição, não tem uma... Meu Deus, esqueci a palavra. Ai, gente, me ajuda. Uma malícia, né? Não tem uma intenção. Uma maldade, sei lá. Isso. Então, a amizade seria um sentimento amplo do relacionamento humano e que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, né? As duas pessoas
entre duas ou mais pessoas que têm essa afeição, essa afinidade, né? E além da lealdade, né? E que a gente espera, faz pelo outro, pelo amigo, sem esperar. É um afeto, né? Uma afeição, um sentimento profundo que a gente sente por alguém. Ele não tem barreiras de cor, sexo, idade, cultura, classe social ou nação. E ser e ter amigos, né, é pra gente muito bom. Eu acredito que não tem ninguém que não tenha pelo menos um amigo, né? Ou seja de infância, ou um amigo recente, porque às vezes um amigo que você conheceu agora é muito mais amigo do que um que você conhece há 20 anos. E também tem as amizades que vêm há muito tempo, né? Da infância, no meu caso, como eu sempre costumo falar, eu tenho subgrupos de amizades, né? Eu tenho um grupo de escola, eu tenho um grupo de faculdade, eu tenho um grupo que a vida trouxe, né? Amigos que a vida trouxe, que a gente não procurou, a gente se escolheu, né? Se encontrou. Tem os amigos de alma. E como diz o Giovanni Cassiano, que é um filósofo, o amigo é a metade da minha alma. Quando ele quer definir um amigo verdadeiro, porque tem as amizades também que são por interesse. Então, quando a gente quer reconhecer um amigo verdadeiro, é aquele amigo de alma mesmo, né? E alguns filósofos até consideram a amizade um valor altíssimo, e por isso resumiram, né, que disseram que sem amizade a vida não é vida. A amizade verdadeira, ela não pode se estender a muitos, porque ela exige a experiência, a intimidade e a confiança. Eu vou estar falando aqui para vocês e depois a gente compartilha sobre isso. Vocês colocam a opinião de vocês e pensam nessas duas perguntas, tá? Que eu deixei para a gente compartilhar. Então, assim, a amizade, se a gente for pensar, né? Ela não tem nem como explicar algumas amizades, né? A gente cria alguns laços e esses laços se tornam muito fortes e às vezes eles também se arrebentam. Então a gente tem que observar qual é o tipo de amizade que a gente tem, né? Que a gente carrega, que a gente leva, e o que nós construímos com aquela amizade, até onde ela vai, quando a gente reconhece a amizade que é verdadeira, né? E quando ela é de interesse, quando ela tem algum ganho em troca. Na verdade, gente, a gente sempre tem um ganho de alguma parte, né? Em relacionamento, não só em amizade, né? Seja no relacionamento de casal, seja no trabalho, sempre algum dos envolvidos tem um tipo de ganho, né? E ela é uma renovação para quem dá e para quem recebe. E se a gente for pensar, né, em questão de pensar lá em Jesus, né? Jesus, ele tinha muitas razões para amar, né? Então, os seus amigos, a gente pode considerar que seus discípulos eram seus amigos. E ele, apesar de tudo que ele passou, né? Ele continuou lá no seu propósito, porque ele foi traído, né? Judas era seu amigo e Judas o traiu. E ele se manteve lá firme. Ele não desistiu, né, da humanidade por conta disso. E às vezes a gente sofre uma coisinha, uma decepção, e a gente desiste, né, das amizades ou do relacionamento. Porque no momento que deixa de nos corresponder, né, a gente se sente ofendido, né? Porque a gente fica esperando, a gente cria uma expectativa. Então a gente sempre deposita uma expectativa em relação ao outro. Peraí, gente, tá travando aqui. Foi para vocês?
E aí a gente entra em outro assunto, né? Não desligado da amizade, que é sobre quem não gosta de uma palavra amiga, né? De um agrado. E a gente percebe e Deus sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho, né? Quando a gente está aberto a receber aquilo que nos é intencionado. Então, para que a gente possa compartilhar, né, essa amizade, esse relacionamento, a gente sempre deve estar aberto a receber, mesmo que não a gente faça e não seja da mesma maneira que a gente consegue passar, né? A gente coloca de uma maneira e nem sempre ela a devolutiva é da mesma maneira. Aí tem uma reflexão aqui para vocês pensarem em relação a isso também. O que eu estou emanando para o mundo? Né? São coisas boas? E como é esse retorno? Quando a gente emana coisas boas, a gente recebe coisas boas. Então pense se vocês estão emanando e recebendo. E ainda continuando aqui, né, no conceito de amizade, que a amizade é a coisa mais necessária da vida, porque com ela nós damos novos sentidos, né, novo sentido para a vida. Então, às vezes a gente está lá, né, triste, desamparado, e vem um amigo e manda uma mensagem, né, ou oi, ou fala alguma coisa, aí a gente já, né, dá aquela animadinha, aquela... Tem amigo que a gente parece que tem transmissão de pensamento, né? Você pensa uma coisa, vai falar, a pessoa vem, aparece e já fala a mesma coisa. Né? Comigo acontece muito isso com uma pessoa. E a amizade, ela traz um novo ânimo para a nossa vida também, né? E o amigo verdadeiro, o amigo que está sempre com você, é aquele que participa de tudo, mas é aquele também que te traz, né, para a realidade. Porque o amigo verdadeiro, desinteressado, é aquele que fala para você, viu, ó, quando você está fazendo, né, uma bobagem aí, ou quando você acha que você está arrasando, ele fala, viu, não é bem assim, volta para a realidade, né? O amigo verdadeiro, ele tem essa abertura, né? Ele tem essa... nossa, gente, hoje eu tô ruim com as palavras, eu tô meio lerda hoje. Ele tem essa cumplicidade, né? Para poder falar. Ele tem uma Essa liberdade. intimidade. Oi? Isso, é intimidade, É, liberdade. isso, essa liberdade para poder falar para você, viu? Não é assim, olha o que você está fazendo, para, né? O amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão na tua cabeça para falar, tá tudo lindo, ó, isso aí mesmo, vai lá. Não, né? É aquele que, né, te puxa lá atrás para cordinha, puxa você na cordinha e fala, viu, não é bem assim, acorda, né? E o amigo sincero, ele fala tanto, né, no que o outro quer, mas que o outro precisa ouvir, né? E ele se preocupa com você, ele se preocupa por onde você anda, o que você está fazendo, né? Então, os seus problemas são problemas dele, né? Com um limite, é lógico, porque a gente não pode pegar tudo que é do outro, né? Mas quem nunca tomou as dores do outro quando aconteceu alguma coisa? E a amizade, a gente sabe que, com certeza, ela quebra a solidão, né? E um exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho que é o mais para a gente poder ilustrar assim, é do Pequeno Príncipe, que acho que todo mundo conhece, né? E eu amo esse livro, eu leio ele desde criança, foi ontem praticamente, né? E a frase que a gente mais marca, né, e que leva, é a que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Que é do autor dele. Então, se a gente trouxer para a realidade, né, é bem isso. A gente se torna responsável pelas pessoas que a gente cativa, né? Por onde a gente passa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família.
Nem sempre a gente é bem visto com a maneira que a gente se coloca, mas depende da nossa postura, né? Cativar. E também na Bíblia existem vários trechos que falam sobre a amizade, né? Então eu trouxe alguns aqui. Ele está em Provérbios, está em João, está em Timóteo, em Filipenses. E aí a gente entra para falar da gentileza. Guardem aí o conceito de amizade e agora a gente vai falar de gentileza para depois entrar, né, casar os dois temas. O que significa ser gentil? Ser gentil é ser amável, agradável e elegante. Uma pessoa gentil, ela demonstra cortesia, ela é educada, é atenciosa. Muitas vezes ela é considerada nobre e cavalheira, e por isso é uma pessoa encantadora. Acho que todo mundo também conhece alguma pessoa muito gentil. Tem exemplo de alguma pessoa muito gentil aí. Se não conhece, conheceu, né? Ou ainda vai conhecer, porque a gente não pode desistir, né, desses sentimentos. A gentileza, ela gera bons frutos à saúde do corpo e da mente. O nosso bem-estar também é baseado de acordo com o meio que nós vivemos. Então, se a gente vive num ambiente de pessoas que são gentis, que são educadas, é lógico que o nosso dia a dia vai ser melhor, a nossa saúde melhora, né? O nosso ambiente e a nossa autoestima e também o convívio, né? A socialização, a sociabilidade com as pessoas, né? Então, é muito importante para a nossa saúde mental que nós estejamos bem relacionados com o nosso grupo, tanto com amigos ou com a família. E aí, quando a gente não consegue estar muito bem relacionado, a gente usa aquele exercício que a gente já falou aqui várias vezes também, que é a distância saudável, né? E os contatos sociais, eles contribuem para a nossa saúde e estimulam o nosso senso de identidade. Então, a gentileza, ela é a nossa própria recompensa. Se a gente é gentil com os outros, é lógico que a gente recebe a gentileza de volta, né? Vamos voltar na frase lá, a gentileza gera gentileza. Então, nada melhor do que essa frase para ilustrar o que a gente está falando agora. Né? Qual é a importância de ser gentil com as pessoas? Né? Os atos de gentileza sempre retornam para nós da melhor forma, né? Que foi o que a gente já falou agora. Inclusive na nossa autoestima, né? Porque quando as pessoas se sentem agradadas e felizes, elas querem retribuir de alguma forma. Então, isso também abre portas, né, para a gente, muda os rumos dos conflitos, facilita as negociações, transforma o nosso humor, né? Melhora o nosso relacionamento profissional, ressalta o profissional que a gente é. Né? Imagina você chegar, né, todo dia no seu local de trabalho e dar bom dia para as pessoas e ter alguém que responder, né? Bom dia para quem? Boa tarde para quem? Sempre tem, né? Mas é muito mais gostoso a gente chegar e dar aquele bom dia, né? Que nem hoje a gente saiu, olha, tchau, bom feriado, bom final de semana, descanse. Então dá aquele quentinho, né? Assim, aquele conforto gostoso. E usar as palavras, né? As palavrinhas mágicas, como por favor, obrigado, muito prazer, né? Que é o que faz com que a gente se torne uma pessoa mais gentil. E tendo sempre cordialidade e simpatia, né? Além de ser educado, é questão de educação, né? E aí também lembrando que as nossas atitudes positivas, elas levam a nos tornar pessoas melhores e é muito mais benéfico para o nosso convívio do dia a dia, né? E a gentileza, as atitudes positivas, as palavras positivas, as palavras bem usadas, além de melhorar a nossa qualidade de vida, ela melhora o nosso ambiente, consequentemente a nossa qualidade de vida,
e melhora o convívio entre todas as pessoas, tanto na família, quanto no ambiente de trabalho, ou na rua, né? Você vai no mercado, você vai numa farmácia, né? E sempre usar, né, a gentileza, as boas palavras. Bom dia, muito obrigado, né? Fique bem, né? Ser gentil quando a gente vai fazer ter alguma atitude para com o outro, como por exemplo, deixar passar na fila, né? Dar o lugar para uma pessoa, no ônibus, deixar a pessoa sentar, né? Carregar uma sacola, de repente você encontra com o seu vizinho ali, ele tá cheio de compra lá, toda, né? Você ajudar, né? Está perto, não vai abrir a porta do carro, né? Que a gente gosta. Coisinhas que a gente acha que são bobas, mas que fazem uma grande diferença, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês umas dicas de como transformar as pessoas ao seu redor, né, para ser gentil. 6 formas simples de ser gentil, que nem sempre todas as pessoas são gentis e são educadas. Então, a primeira delas seria: seja educado, né? Então, o simples fato de você estar perto de alguém quando surge um problema, né, você não responder de forma rude e se disponibilizar a ajudar, provavelmente você recebe pelo menos um sorriso em troca, né? O agradecimento vem através do sorriso e faz com que nós nos sintamos reconhecidos e valorizados. Oferecer ajuda. Falei agora do exemplo das sacolas, né? Ou mesmo quando a gente nota que alguém está triste ou abatido, né? Você oferecer ajuda, né? Oferecer, pelo menos para escutar, a escutativa, porque às vezes a pessoa ela não quer ouvir, ela só quer falar, né? Então, você ter o bom senso de, pelo menos, saber escutar. E os atos de gentileza, eles não precisam ser grandiosos. A gente pode ter pequenos atos, né? E já fazem a diferença, né, na nossa vida. Crie o melhor ambiente. Então, por exemplo, no trabalho, né? Quando você convive com as pessoas, né, todos os dias, a gente às vezes passa maior tempo da nossa vida no trabalho do que em casa com os nossos, né? Então, criar esse ambiente de união, de companheirismo, né? Então, quando alguém está muito atarefado, ajudar, se oferecer para alguma coisa. Quando você não puder ajudar fazendo, realizando, né? Às vezes só de você falar uma palavra amiga ou dar, né, uma palavra de esperança, alguma coisa, você já vai estar deixando o seu ambiente melhor, né? Mesmo por menor que seja, né, a sua contribuição, ela sempre vai ser de grande valia, né? Eu vejo muito isso, né, nas escolas que eu trabalho. Desculpa, gente, tá ruim hoje meu nariz aqui, tá? Então, assim, a gente procura sempre se ajudar. Semana passada, né, por exemplo, foi uma loucura com aquela questão de coelho, né, lembrancinha, festa, mas aí a gente, assim, umas ajudando a outra. Como a gente não trabalha só em uma na sala, né, são 3 professoras, porque tem as oficinas, então a gente se dividiu, né, aí cada uma fez um tanto de coisa e todo mundo se uniu e saiu tudo. E até em relação a outras salas, né, uma que tem um pouquinho mais de tempo, uma que tem um horário mais flexível, então a gente procura se ajudar. Tá ali na correria, mas está sempre se ajudando. Eu comentei aqui com vocês no começo, né, que a gente estava conversando antes de começar, e a Valéria perguntou essa gripe aqui, e eu disse que não é gripe, né, que é a minha rinite que está atacada, porque quando eu tenho algum problema emocional, alguma situação, eu fico, né, e aí eu converso com o meu corpo e eu consigo fazer com que ele melhore. Vai melhorar. E aí aconteceu, né, na nossa escola lá, e a gente quis se unir para pelo menos prestar uma homenagem, né, para o nosso aluninho que faleceu, e a gente se uniu
e arrecadou, né, uma quantia e mandou entregar, né, uma coroa de flores lá no velório dele, e sobrou, né, um dinheiro, né, do arrecadado, que todo mundo ajudou e acabou sobrando. E cada um fez a quantia que queria, tal, a gente não estipulou nada. E aí acabou que passou do valor e a gente achou por bem, né, a pegar esse valor e repassar para a mãe, porque eles passaram muitas dificuldades financeiras durante esse tempo, né, porque o bairro é carente, eles não são pessoas, né, que têm um poder aquisitivo. E a mãe ficou sem trabalhar todo esse tempo, né, por conta dessa ida e vinda para o hospital. A gente sabe que os custos são altos, não só em questão de medicamento, quanto, né, transporte. Então, a gente achou por bem repassar para a mãe, né? E assim, ela não queria aceitar e ela ficou extremamente agradecida, né? Não só pela questão do valor, mas pelo carinho, né? Pelo reconhecimento, né? Pelo amor que a gente tinha pelo filho dela, que é lógico que não vai voltar, mas vai fazer uma diferença, né? Tanto na nossa vida de poder ter ajudado, como na dela por ela sentir o amor que a gente tinha por ele, né? Não vai trazer de volta, não vai confortar totalmente, mas é um pequeno gesto que a gente fez para que possa, né, ele sentir também o nosso amor. Então, assim, são coisas que do nosso dia a dia que a gente vai aprendendo, né, a prestar mais atenção, né, a agir daquela maneira. Então, por menor que seja, né, fazer, né, com amor, com carinho, ser gentil e sem esperar, né? Porque a gente não pode colocar o peso no outro, né? A gente não pode ficar esperando que o outro tenha para conosco a mesma atitude que a gente tem com eles. Já foi até falado, né, em outro exercício parecido, que a gente fazer sem esperar nada em troca, né? Então, fica aí a dica para vocês. Mostre atenção e interesse, né? Então, por exemplo, quando alguém está falando com você, você seja atencioso, né? A coisa mais chata que tem é quando alguém está falando com você e você está lá no celular, né? E às vezes a gente se pega, e não é nem por maldade, e não é que a gente não está prestando atenção, mas é essa coisa que a gente tem, essa mania de querer fazer tudo no automático, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então você está lá respondendo uma mensagem, olhando uma coisa, conversando com o outro. Então dê atenção, esteja em estado de presença. Não carregue o orgulho, que depois de algum tempo que a gente está sendo gentil, pode ser que a gente se ache superior. E não é esse o propósito, né? Eu contei aqui para vocês o exemplo, né, da contribuição, mas não é para dizer para vocês que eu sou melhor porque eu estou fazendo. Não, é um exemplo de como a gente pode fazer, sempre tem alguma coisa para a gente fazer por alguém, né? Que seja uma oração, mas a gente sempre tem uma maneira de ser gentil com as pessoas, mesmo que elas não estejam sabendo, elas não estejam vendo aquilo, né, no concreto, mas elas estão recebendo. Valorize as virtudes das pessoas, né? Então, assim, o mundo tá cheio de gente para apontar o nosso erro, né? Isso é fácil, né? Então, é preciso que alguém aponte também as nossas virtudes. É fácil a gente julgar, né? A gente apontar o erro da pessoa. Mas a gente pode também elogiar, né? Mostrar o que a pessoa faz de bom. Olha, que legal, né? Um pequeno gesto ali, uma pequena fala, às vezes a gente valorizar, né? Essas atitudes. E a gente faz muito isso com criança, né? A gente que trabalha com criança, com os pequenininhos, de por menos que eles façam, né? A gente, né? Ah, que legal, olha, parabéns, você tá de parabéns, ah, que lindo, mesmo que, né? Para incentivar, né? Porque lá na criança, lá
de pequenininho que a gente começa a ter essas atitudes. Então, é o espelho, né? Eles agem como eles recebem, é o que eles veem em casa, é o que eles recebem da gente. E aí a gente falando ainda, né, da gentileza, a gente se pergunta, por que ajudar as pessoas? É algo que se cobra, não é algo que se cobra, né? Não deveria, mas tem muitas pessoas que cobram. Ajudar as pessoas deveria ser só uma contribuição para quem está tentando evoluir, né? O nosso papel aqui de pessoas em evolução, procurando autoconhecimento, deveria ser um papel, né, de pessoas que estão querendo evoluir, não se cobrar. Ajudar sem esperar nada em troca, que foi um tema que a gente já falou aqui também, né? E não esperar agradecimento, né? É fazer o bem sem saber a quem, né? Por que não devemos esperar agradecimentos da ajuda dada a alguém? Tem muita gente que fica esperando. E quando a pessoa ela não é agradecida, às vezes ela fica magoada. E qual a necessidade desse agradecimento? E aí a gente tem alguns tópicos aqui, que seriam, por exemplo, a caridade, né, de obrigação. Quando a gente faz caridade, né, a gente oferta alguma coisa, a gente deve fazer desinteressadamente, né? Sempre sem esperar. Então, se eu faço uma doação, eu não preciso ficar falando quanto que eu dei, né, para quem eu dei. Érica, você viu aí que a Ed não está conseguindo entrar, né? Então, quando a gente faz uma caridade esperando algo em troca, ela não é caridade. Lu, aparece algo que ela pedindo para entrar? Não, para mim não. Para mim também não. Ela mandou no grupo que tá pedindo senha para ela. Tem que responder ela lá no grupo. O meu também tava assim, gente, mas aí ela tem que logar com algum e-mail dela, alguma coisa. O meu tava assim também. Como você fez para entrar? Aí eu coloquei entrar com o Google, né? Pra não ter que fazer um cadastro e tal. Tinha deslogado, sabe? Fazia tempo que eu não entrava, então acho que É caiu. ela mandou aqui, é isso mesmo que ela falou. Vou responder ela aqui. E aí se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que isso deve ser feito sem esperar nada em troca, né? Quando a pessoa está precisando de ajuda, nem sempre a gente consegue ajudar, que foi um tema que a gente já falou também acho que na última aula, né? Na aula passada que a Érica falou sobre isso, né? E aí a gente quer dar prova de amizade, de carinho e quer, mas tem que ser sem esperar essa recompensa, né? Porque a recompensa ela não é terrena, a recompensa é divina, né? Então tudo que a gente faz, seja por caridade, é sempre sem esperar a recompensa do outro, né? Mas Jesus está vendo, a gente faz sempre para Jesus, né? Então sempre a recompensa ela é divina. Por que alguns de nós esperam reconhecimento da ajuda praticada? Né? Tem algumas pessoas, né? A gente pode se colocar no meio que espera, né, o reconhecimento e o reconhecimento não vem, né? E geralmente gera uma certa mágoa, e essa mágoa ela é perigosa, porque a mágoa a gente sabe que é uma má água e que faz mal para nós mesmos, né? Para quem está tentando se evoluir, e faz mal para nossa evolução. E, além de tudo, ela pode acarretar doenças, né, físicas, alguns sintomas físicos, né?
Querer um agradecimento pela ajuda praticada é sinal de maturidade? Então, quando a gente espera, né, um agradecimento, nos gera insegurança e necessidade de aprovação, né, pelo outro. E por que necessitamos desse reconhecimento, né? Por que a gente espera sempre ser reconhecido? Se a pessoa ela faz a caridade esperando reconhecimento, ela quer algo em troca, é porque ela é orgulhosa? Ela tem necessidade de ser agradecida? Se a gente tem essa necessidade, é porque a gente não atingiu a perfeição. E é lógico que nenhum de nós aqui atingiu a perfeição moral, né? Se a gente fosse perfeito moralmente, nós estávamos em outro patamar, né? Perfeito moralmente, só Deus, né? Então, a gente não pode exigir do outro também a perfeição por gratidão. Então, sempre fazer sem esperar nada, porque não é uma questão de dívida, né? A gratidão, ela ocorre quando o outro faz algo que é benéfico. E a pessoa, ela pode se sentir agradecida na cabeça dela. Então, ela vai agradecer quando ela se sentir pronta e quando ela quiser retribuir. Não é algo que você faz, aceita de imediato. E aí, falando de gratidão, de agradecimento, a gente vê que a gratidão, ela traz junto com ela, né, um sentimento que está ligado à relação às emoções, né? Então, ela traz sentimentos de amor, de fidelidade, de amizade, né? E as pessoas que experimentam esse sentimento de gratidão, elas se tornam prósperas, se tornam felizes, se tornam mais tranquilas, né? E o sentimento de gratidão, tornando a pessoa mais feliz, mais tranquila, a autoestima dela também melhora, né? Porque ela fica uma pessoa mais confiante, né? E que não precisa de aprovação. E a autoestima está relacionada à sensação de autoconfiança e não ter autoestima está relacionado ao sentimento de inadequação, né? Quando você acha que é inadequado, que não é capaz, né? E a gente sabe que a autoestima ela é o que você pensa sobre você e não sobre o que o outro pensa, né? Então, a autoestima é ser você mesmo, é não querer que não é o que o outro pensa, é a sua própria referência, né? O que você faz, a sua identidade. E um espírito mais elevado, ele não precisa desse agradecimento, porque se faz por necessidade, querendo uma recompensa, né? Então, ali, a pessoa acaba sofrendo o orgulho, a pessoa que espera recompensa e faz esperando uma recompensa, esperando agradecimento, ela é uma pessoa mais orgulhosa. E aí eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho, né, para a gente poder conversar sobre o sentido da gentileza, da amizade e do isentar o nosso amigo, né, de qualquer gentileza para conosco, é a parábola do samaritano. Que em certa ocasião, um perito da lei, ele se levantou, né, para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, né, que queria se justificar, perguntou, né, para Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu com outra parábola, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, eles tiraram as roupas, espancaram, se foram e deixaram quase morto lá, jogado lá no chão. E aí aconteceu que eles estavam descendo pela mesma estrada, né? Quando vinha o sacerdote pela mesma estrada, viu o homem e passou pelo outro lado. Ele viu o homem caído e passou pelo outro lado, fez de conta que não viu, né? E também depois um levita que ia passando também, quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Mas aí passou, né? Chegou um samaritano que estava vindo de viagem e ele encontrou o homem, né? E quando viu, ele teve dó, né? Teve piedade
do homem que estava lá, que tinha sido espancado, quase morto. E aí ele se aproximou e curou suas feridas, né? Tratou, né? Derramou vinho nelas e óleo. E depois colocou, né? Em cima do animal dele, certamente seria um burrinho pela época, né? E levou para a hospedaria que ele ficaria e cuidou dele. E no dia seguinte, ele foi embora, mas ele deixou, né? Deu 2 denários para o dono da hospedaria para que cuidasse, né? Da pessoa que ele tinha encontrado. E disse que quando ele voltasse, ele pagaria as despesas da pessoa que ficou lá, da pessoa que foi espancada, né? E aí, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Aí Jesus disse, vá e faça o mesmo, né? Então fica aí de ilustração para nós. Viver com simplicidade, amar sem esperar nada em troca, cuidar-se com toda a dedicação, agir sempre com gentileza, manter o equilíbrio entre a razão e a emoção, e ter a certeza que a vida é efêmera, passageira, folha ao vento. Então não perca tempo e preencha com doçuras. E aí fica para vocês completarem. Bom, hoje foi assim, bem curtinho, bem sucinto, mas para a gente possa compartilhar aí as questões que a gente deixou. Espero que vocês tenham absorvido aí os conceitos de gentileza, para que a gente possa compartilhar agora. Boa noite, Edna. Boa noite, gente. Desculpa ter entrado só agora. Imagina. O Zoom me pediu senha, me pediu tudo e eu não tinha nada. Aí eu atrasei mais ainda. Tá tudo bem. Posso chamar por aqui para a gente compartilhar das... Deu para pegar a visão, como diz a Érica? Quando a gente fala de amizade, de amizade verdadeira, né? A gente tem alguns critérios aqui que a gente pode levar em consideração, né? Só para fechar aqui. Então, a gente tem, sofre decepção, né? Com um amigo. Né? A gente vê quem é o nosso amigo verdadeiro, né? A gente tem várias situações que a gente consegue colocar aí. O mais que eu marquei aqui. A gente sabe do amigo que está com você ali a toda hora, né? Como a gente já falou também, falou lá, eu comentei lá atrás com vocês, do amigo que nos traz para a realidade, né? Que faz a gente voltar às vezes para o eixo, né? Acorda, não é bem assim. Também tem aquele amigo que nos impulsiona, né? Não, vai, tamo junto, né? E a amizade, ela é quase que um casamento, às vezes, né? É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é aí que a gente reconhece e vê quem tá com gente mesmo, né? Como diz os meus alunos lá, os maiorzinhos, quem fecha comigo, né? Então, essa questão da amizade, ela, junto com a gentileza, junto com o esperar, né? Sem esperar, né? Fazer de amor, de espontâneo, né? Então, ela é muito
é muito relativo, assim, né? E tem amigo também que é mais do que da família, né? Às vezes é muito mais presente, faz muito mais, está muito mais conosco do que aquele da família mesmo, né? Então, quem tem esse tipo de amizade, tem esse tipo de pessoa, né, no caminho, tem que agradecer. Assim, eu, graças a Deus, sou abençoada por algumas pessoas que estão no meu caminho aí, que eu sei que eu posso contar até debaixo d'água, né? E às vezes a gente se decepciona também, como aconteceu há pouco tempo comigo, eu já falei essa história aqui, né? Que a gente acha que tá lá junto, fervoroso, e de repente te passa uma rasteira lá. Ô Lu, eu tô tentando lembrar a pergunta, porque Não foi tem- tanta informação que eu fiquei perdida. Foi muito rápido? Engatou a primeira ali, ó, zum. É assim, o outro faz alguma coisa que merece a sua preferência, a sua escolha. São duas questões, tá, Edna? Para vocês pensarem aí. E o outro realiza ou realizou, teve alguém que realizou na tua vida, que te abriu o olho, te despertou para alguma coisa? Agora sim. Tem as duas coisas. Você quer começar? Tudo bem. Fazer o quê? Tudo bem, eu começo. Então vai lá. Tem, sim, tem pessoas na minha vida que ainda estão na minha vida, que foi a primeira pergunta, né? Que pensou e ainda pensa quando eu realmente preciso de alguma coisa, se pensa em fazer, pensa em ajudar. E assim, não conheci ontem, tá na minha vida tem mais de 20 anos. E assim, foi também uma das decepções, vamos dizer assim, porque quando é aquele negócio, né? A gente não pode fazer e esperar receber nada em troca. Só que eu sei disso agora. Quando eu precisei, isso daí pesou. Pesou e muito na balança. Porque foi... A pessoa não ficou contra mim, mas eu não estava precisando de palavras, eu estava precisando de acolhimento, eu estava precisando de um abraço, eu estava precisando de uma pessoa literalmente do meu lado, porque era o momento na qual eu estava realmente sozinha. E ela não estava presente porque o marido e o filho era mais importante. E na minha concepção, vamos dizer assim, foi para mim uma decepção, porém, todavia, eu perdoei, eu deixei passar, porque na época eu colocava na minha cabeça, não, mas o problema é meu, quem tem que resolver sou eu. Ela não pode vir, ela não pode me ajudar, ok, então deixa passar. Magoou, magoou, mas ficou. Na minha, na minha cabeça, claro, gritava. Quando ela precisou, morando lá no Ipiranga, você saiu daqui da sua casa e foi para lá, foi ficar com ela, sabe? Então, assim, na minha cabeça, isso gritava. Mas hoje eu sei, eu fiz, mas eu fiz porque eu queria fazer, eu fiz porque era algo que ela precisava e que eu também me senti à vontade para fazer. Então, eu saí daqui, da onde eu moro, fui até onde ela mora, que dá o quê? 1 hora, mais ou menos, de distância, porque ela precisava. E quando eu precisei, eu não recebi. Agora que eu estou aprendendo a não fazer essas comparações, eu
eu entendo, porque eu fiz por escolha. Foi uma escolha minha. E ela optou e ela escolheu outra coisa. Então, ok. Em compensação, todavia, eu também tenho essa segunda opção na minha vida que dá na minha cara até hoje. Então, assim, é 880. A gente não se vê, não é aquelas amizades de ter que se falar todo dia, ter que mandar recadinho toda hora, sabe? Aquela coisa grudenta. Não. Mas quando se vê, é como se nada tivesse mudado. Conversa sobre tudo, a gente fala sobre tudo. Se é para puxar a orelha, ela puxa. Se é para eu puxar a orelha também, eu puxo. Mas se mantém. Vamos dizer assim, é uma amizade confortável. Aquelas que você não tem que se preocupar. Você pode falar e que você vai receber e tá tudo bem. É mais ou menos isso. Tem também aqueles subgrupos, como você mesmo falou, eu também tenho, que acho que é normal, todo mundo faz algum tipo de subgrupo. E nesses subgrupos é que eu nem considero assim como uma amizade, eu falo que é um nível de parceria, de coleguismo que existe para poder se manter essa relação. Então, nesse daí, até palavras assim, eu tomo o devido cuidado, porque eu sei que isso pode soar de um jeito errado, e eu sei que eles não vão pensar duas vezes em me prejudicar. Então, a gente mantém esse tipo de relação. Então, respondendo aí as duas perguntas, sim, existe sim, eu tenho sim amizade que pensa em me ajudar, e eu tenho amizades que também me dão um chacoalhão quando precisa e até quando não precisa. Às vezes chega a exagerar, mas tem. Legal. Falo que autoconhecimento é tudo, né? Se a gente tivesse esse conhecimento antes lá, quanta fadiga a gente podia ter evitado, né? Sem dúvida. E, gente, não tem jeito. Eu já falei nos outros e repito agora. Um exercício está ligado no outro, né? A gente vai, muda o tema, mas está tudo interligado. É um Então, círculo, né? um vai puxando o outro, É como diz o Rei Leão, é o circo sem fim. É o ciclo sem fim. Érica? Eu estou aqui pensando, né? Ainda bem que esse tema não é meu, porque eu acho que eu sou um pouco possessiva com as minhas amizades. Porque quando eu sou amiga, eu sou mesmo, sabe? Tipo, eu me entrego demais. Só que eu espero alguma coisa. Esperava, né? Até o Reforma Íntima, até 2 anos atrás, eu esperava bastante coisa. E eu acho que eu perdi algumas amizades por isso, por eu esperar não vir, né? E falar, então tá bom. Então não quero mais ser amigo. Isso é muito ruim. Isso é muito, sei lá, né? Ouvindo você falar, será que isso é maduro? Eu acho que não. Eu deixei passar muita coisa por conta disso. E aconteceu a mesma situação comigo relacionada a, igual a Valéria falou, eu me dedicar e fazer acontecer. Tipo, vamos! Porque eu sou meio sangue no olho, tipo, vamos. Você vai gravar com a mão, eu vou gravar junto com você. E aí, na hora que eu precisei, escuta, você pode me dar um conselho? Eu estou precisando de uma orientação agora. Eu não se vira, não posso. Nossa, gente, como isso? Eu fiquei, sei lá, uns 5 anos. 5 anos. Com essa mágoa. Tipo assim, por que a pessoa não podia me aconselhar, né? Eu não conseguia entender isso.
E, e hoje é até um pouco ruim, porque hoje eu já nem espero nada. Tipo, eu faço o que eu tenho que fazer. E só que isso também é ruim, porque talvez eu não sei nem receber mais, sabe? Talvez essa questão, né, que foi muito assustadora, assim, para mim na época. Eu não sei se eu sei receber agora, né, alguma coisa de alguém. Eu precisava e eu não tive, aí sabe quando você cria uma casca? Tipo, então agora eu vou e me viro. Não falo nada, tenho que me virar, isso também é ruim, né? Mas, realmente, eu acho que não é nem só os amigos, eu acho que é até a família, né? Família e filhos também entra esse tema, porque, por exemplo, eu estou fazendo umas coisinhas agora com a minha filha, eu falei, filha, ajuda a mãe a fazer tal coisa. Ela, não quero. Eu falei, poxa vida, eu tô aqui, né? Deixando de fazer minhas coisas. Tipo assim, então se eu quero fazer, eu tenho que fazer e pronto. Não esperar nem a ajuda. Não é nem só a esperar a gentileza, né? Porque às vezes a gente espera até uma reciprocidade, uma ajuda, um companheirismo, né? Tipo, vamos junto, eu tenho muito disso. E tudo bem, tipo assim, aprender a lidar com isso sem rancor, né? Sem mágoa, sei lá. É bem difícil. E essa parte para mim, mesmo compreendendo, mesmo entendendo um monte de coisa, estudando pra caramba, essa parte ainda para mim é bem difícil. Eu consigo compreender e consigo não esperar mais, né? Nada de ninguém, assim. Tipo, eu não estou esperando nem de mim mesma, gente. Sinceramente. Ultimamente eu estou falando, Érica, você dá conta? Dá. Não dá, então beleza. Vai aí. Né? Mas... E eu queria também ter sabido desse conhecimento que tem. E hoje eu já estou ensinando isso para minhas filhas. Você fez? Ok, você fez o que você quis? Você ficou feliz com o seu feito? Então, não espera que a sua amiga... Tipo, mãe, eu faltei na escola, eu faltei num compromisso para ir na festinha dela, agora eu convido a pessoa, não faz nenhum esforço. Filho, não faz. É assim, entendeu? E tudo bem. E ok, né? Então, criar maturidade mesmo, né? Emocional, mental, para não é nem lidar com a ingratidão, porque não é nem ingratidão, né? É sair desse papel realmente de achar que o outro deixa de fazer para você é uma ingratidão, porque não é, né? E crescer em maturidade. Então, eu espero conseguir ainda mais nessa parte da amizade. Eu Espero não sei mesmo. não sei se soa parecido, mas a gente fica com aquela sensação de dever, a pessoa deve alguma coisa, ou a pessoa, a gente fica pensando assim, nossa, mas como ela é ingrata. Fica uma sensação assim, quando isso acontece. Por exemplo, igual o exemplo que você deu, nossa, eu deixei de fazer alguma coisa para poder ir com ela, faltar aula, sair com ela. E agora eu convido ela para fazer alguma coisa e ela não vai. Nossa, como ela é ingrata, como se a pessoa tivesse a obrigação de, de te devolver alguma coisa, Retribuir, né? pagar de algum Chato, jeito. chato isso, né? Meu Deus. Até Na vergonha. verdade, ninguém tem obrigação de nada, né? Se a gente for pensar. Você faz de coração e E ok. tá tudo bem. Gente, Mas isso as isso, nossas mães tinham que ensinar pra gente, né? mas Nosso isso é pai. uma questão cultural também, gente. Nossas mães não Sim. sabem ensinar essas coisas. A gente Hum, aprendeu desde que o mundo é muito, que é olho por olho, dente por dente. é. E se você não tiver nada em troca, então não adianta. Agora que a gente está aprendendo a amolecer as coisas, a levar para o lado mais sensível, mas aqui é sobrevivência antes da gente, né? Não tem isso, né? Desculpa, Érica, interromper.
Não, é isso mesmo. Eu acho que agora é a nossa função fazer isso com os nossos filhos, né? Para não virar selva, porque quantas vezes já na minha família mesmo, mãe, eu fiz isso, a pessoa nem agradeceu. Ah, então deixa ela para lá, né? As vós, os pais, deixa, ela é boba também, isso aqui. Eu lembro uma vez minha avó falou isso para mim, tipo, ai, deixa, ela é boba. Ai, nem esquenta. E aí a gente cria isso, né? Cria essa questão, tipo, não fez para mim, então não teve reciprocidade? Então, ok. E é difícil porque a gente aprendeu que precisa ter reciprocidade, né? Então, é desconstruir um paradigma que vem há anos, aí na sociedade, nas nossas famílias, principalmente. A Joyce falou uma coisa que me deu um estalo agora. Nossa, um exemplo muito bom. Para ver como esse negócio das antigas, é antigo. A minha mãe tem essa mania de fazer, ela gosta de agradar, é algo dela. Eu não sei se foi imposto, se está enraizado, mas enfim, ela gosta de agradar. Só que ela agrada não querendo uma retribuição, mas ela agrada querendo um agradecimento. Ela quer um reconhecimento daquilo. E não aconteceu isso uma nem duas vezes, dela sempre se desprender, se virar nos 30 para poder fazer, nem que for um pacotinho de lembrancinha para cada sobrinho. E agora, sobrinhos estão casados e casados têm filhos. Então, ela faz os pacotinhos para os filhos dos sobrinhos. Só que ela fica com dó dos sobrinhos. Então, o que ela faz? Um pacotinho para cada sobrinho. E domingo foi Páscoa. Nós combinamos de almoçar fora. Ela fez o pacotinho de doce para cada sobrinhos, né, netos, os pequenos, as crianças. As crianças. Ela fez e para os pais das crianças também, que seriam os meus primos. E aí nós chegamos na sexta-feira, a gente foi almoçar na casa da minha tia, que é onde tem, né, essa quantidade aí de gente, e ela levou, toda feliz, uma caixa de bombom para minha prima e para minha tia que moram juntas, e para os demais que estão casados e cada um morando no seu quadrado, levou os pacotinhos de doce. Tudo bombonzinho, sabe? Tudo, abriu a caixa de bombom, fez os pacotinhos e colocou lá dentro. E aí ela tinha, a minha prima estava lá com o marido dela. Esse marido dela, ele de vez em quando dá uns atritos, mas com a gente nunca teve atrito nenhum, entre eles. Aí ele foi e tal, pegou o pacote e ele foi para um canto da casa e nisso, eu não sei, ela ouviu, eu não escutei. Mas assim, eu acho que ele, sabe quando você pensa alto? Ele pensou alto e falou assim, nossa tia, com uma caixa desse bombom, você fez uns 20 pacotinhos, né? Como quem diz, pô, tá miguelando uma caixa de bombom para dar pra gente? Mas eu não ouvi. Ela escutou. Aí ela já trouxe aquilo com ela. Quando foi domingo, ela falou. Ela falou assim para minha tia, que é a sogra dele. Falou assim, ó, sexta-feira aconteceu isso, 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 isso. Todo ano eu faço porque eu não quero que eles passem batidos, para eles ficarem pelo menos contentes, para dar um mimozinho, tal, não sei o quê. Eu não vou fazer mais, porque eu não gostei do que o Ricardo falou, que é o meliante. Aí todo mundo ficou assim, falou o quê? Aí ela contou que ele estava lá no fundo, ele não falou direcionado, mas ele pensou alto e ela ouviu, que ele estava desmerecendo o pacotinho que ela fez. Então, assim, na cabeça dela, ela fez com o intuito de agradar
e ela queria esse retorno, e ela não teve. E aí já surgiu essa questão do dar sem esperar algo em troca. E aí na hora eu falei, eu comentei assim, quando ela comentou comigo aqui em casa, eu falei, mãe, mas se você fez, você não pode esperar que ele chegue em você te retribuindo. Você tem que entregar e acabou. Ele não gostou, ele achou pouco. E para você se sentiu ofendida, pelo visto. Aí ela falou, sim, me senti ofendida. Eu falei, então, se está te ofendendo, não faça. Porque se você fizer esperando que ele te agradeça, você nem faz. Porque isso a gente tem que fazer sem esperar. Aí ela quis meio que contorcer, porque é ela que tem que ter a razão, ela que é a dona da razão. Não, porque eu não espero nada em troca, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Então, é um dos exemplos que a Joyce falou. É com eles. Traz ela para reforma íntima, então. E isso a gente também leva até para outras questões, né? Marido, filho. Aí você faz o jantarzinho, põe a mesa, a pessoa fala, ai, não tô com fome. Ai, nossa, ingrato, ingrato. Não é? Não acontece isso? Acontece comigo direto, gente. A minha mãe tem raiva até de chamar para comer. Só pra você ter ideia. Ela faz a comida, tá pronto. Ela tem raiva de chamar e avisar que a comida tá pronta. Joyce, Tô aqui. Eu preciso de um subgrupo de amiga solteira, porque eu não tenho. Agora eu tô solteira e minhas amigas tudo casadas, aí como que fica, né? Aí não dá. Mas eu com questão à amizade, eu mudei muito de uns anos para cá. Eu era, que nem a Erika falou, de ser possessiva, eu era essa amiga. Ciumenta, nossa, chata. E as minhas amigas que conseguiram sobreviver a essa minha fase, que estão ainda comigo até hoje, elas devem estar bem mais tranquilas agora, né? Porque agora eu sou de boa até demais. Agora não tenho mais grude com amizade, não tenho, sabe? Assim, e as que vieram depois, que nem o caso da Lu, eu tenho 8 meses de diferença do Thiago, né? O Ti chegou 8 meses antes de mim, né, amiga, na sua vida. verdade. E interessante que no caso que nem eu e da Lu, foi uma outra amiga que a gente tinha em comum, que apresentou a Lu para mim, né? Que daí a Lu é minha cliente de unha. E essa amiga saiu da nossa vida, né, amiga? Tipo, excluiu a gente literalmente, excluiu mesmo, né? Bloqueou. Foi embora, não deu tchau. Que as pessoas mimizentas faz isso. E eu e a Lu estamos aqui numa boa, e é esse modelo de amizade saudável que a gente tem. De leitura de pensamento. Hoje a Lu mandou mensagem para mim, eu já estava pegando no celular para mandar a mesma coisa para ela. Então, hoje em dia, assim, eu aprendi a filtrar melhor com quem eu converso as coisas. Não falo mais da minha vida para todo mundo. São assim poucas pessoas que, né, que a gente troca. A Érica também se tornou uma amiga boa, porque ela é daquelas que falam uns negócios assim que bate lá no centro da minha cabeça e fica reverberando aí um tempo. Então, a Érica, ela aparece em momentos estratégicos na minha vida. Quando eu tô bem na merda, lá no fundo do poço, ela é aquela pessoa que volta e dá uns tapão na cara. A Lu, ela é fofinha, gente. Ela não dá tapa na cara, mas ela também sabe, né? Ela entende, né? Ela é bem compreensiva. A Érica já é mais, como ela mesmo disse, ela é mais pé na porta, né? Faca na caveira. E as amigas, assim, né? Tem aquelas de infância, que eu me conectei de novo com as minhas amigas de infância, então tá legal, assim, tá interessante, mas são aquelas amigas, assim, também que você seleciona ali o que você vai falar, porque são pessoas que cresceu junto e não são todas que entendem, né? O que se passa na sua vida. E agora eu tô bem mais suave, gente. Agora eu tô uma amiga legal, assim, porque antes eu era chata, agora eu tô de boa, né? Procuro, assim, sempre estar disponível o máximo que eu posso e não me envolver tanto, porque eu lembro que antes
eu me envolvia tanto com as minhas amigas, nos problemas delas, que nem a Lu falou, né, que acaba virando um pouco o problema da gente, só que, né, com limite, eu ultrapassava esse limite, eu extrapolava. Os problemas delas, assim, me tiravam o sono, prejudicou, assim, uma época até a minha relação, no meu casamento. Nossa, cara, eu era tóxica, viu? Misericórdia, ainda bem que eu sarei disso, sangue de Jesus. Eu era tóxica mesmo, agora que me caiu essa ficha aqui. Ai, agora eu tô bem melhor, graças a Deus. E daí, falando da gentileza, ontem aconteceu um negócio, eu fui levar a Lívia fazer exame de sangue, e o posto de saúde aqui fica do outro lado da rua da minha casa, gente, rapidinho, né? Só que eu cheguei bem cedo, porque a Lívia, desesperada para ir na escola, não queria atrasar muito, né? Aí eu era a primeira da fila, aí chegou uma senhorinha, e eu tava de máscara, né? Em lugar, assim, de saúde ainda tem que usar máscara, né? E a senhorinha falou, ai, filha, será que eu tenho que usar máscara aqui? Eu não trouxe, não sei o quê. Aí eu falei, se ainda dentro de posto tem que usar. Ela, nossa, eu vim lá de longe. Aí eu falei, Lívia, vai lá em casa e pega uma máscara descartável para ela, né? Aí a Lívia foi, né? Ela, não, mas não precisa. Eu falei, não, é só atravessar a rua. Nossa, mas ela agradeceu. Ai, como Deus pôs gente boa na nossa vida. Depois ela ficou abençoando. Nossa, ela foi sem reclamar, né? Aí eu fiquei pensando, né, para a senhora ela não reclamou, mas se fosse para fazer para mim, mas não falei nada, né? Não, ela foi numa boa. Nossa, ela abençoou tanto a vida da Lívia. E depois eu fiquei pensando, um gesto simples, tipo assim, aquece o coração da pessoa. Achei tão bonitinho, né? E daí depois eu fui para academia, a hora que eu estava voltando da academia, eu salvei um louva-a-Deus, né? De ser ou pisoteado ou atropelado. Aí eu falei, ó, Deus, vai anotando aí, tá? Vai anotando aí, faz favor. E é gostoso, né? Você fazer essa questão de criar expectativa com a amizade ou com qualquer outra pessoa. Eu acho que com a amizade, para mim, tá até mais fluido, assim. Eu acho que com família e tipo, em relacionamento afetivo, acho que é mais difícil a questão da expectativa, né? Eu acho que você espera mais dessas pessoas, né? Que nem a minha irmã se tornou uma grande amiga minha, né? Depois, assim, no meu processo de separação, ela estava ali. Ela tudo bem, né? Que ela toma minhas dores, ela xinga, ela grita. Tipo, ela falou para mim que não superou. Ela falou: você superou sua separação, mas eu não superei ainda, então dá licença. Falei: não, tu fica aí no seu tempo. Mas é gostoso, né? A gente ter pessoas assim na nossa vida que compartilha, né? Das lágrimas. Aí eu estava até lembrando, primeira vez que a Lu veio fazer a unha comigo, ela quietinha, né, gente? Desse jeito aí, toda quietinha. Acho que e ela veio numa época que eu já estava em crise, né? Que eu estava começando a ficar assim na merda mesmo. Eu acho que na terceira ou quarta vez eu já estava chorando a minha vida para ela. E eu que sou a manicure, tá? Geralmente é a cliente que conta a vida inteira, né? Então era para ser, amiga, desculpa, mas é isso. Agora aguenta. Tamo junto. Ale? Hello. Ai, peraí. Tô horrorosa, gente. Eu tava aqui pensando, o que eu vou falar, né? Aí eu pensei, tem algumas situações, assim. Olha, antigamente eu esperava bem mais, assim, sabe? E acho que essa espera acaba se tornando até um gatilho para decepção, sabe? Para mágoa. E a gente mesmo faz isso com a gente, né? Então, eu já espero bem menos das pessoas. Não posso falar que não espero nada, porque acho que talvez os mais próximos, familiares, assim, acabo esperando. Namorado. Mas dos amigos, hoje acho que não, até porque, sei lá, acho que do ano passado para cá eu mudei bastante a minha concepção em relação a isso. E ficar nessa de fazer as coisas e esperar, isso faz mal pra gente mesmo. Então, eu acabei mudando o meu relacionamento com as amizades, justamente para tirar essa frustração de mim mesmo, né? Porque só fazia mal para mim. Mas as meninas estavam comentando, aí me veio uma outra história da questão da gentileza. Já tive situações de eu ter, sei lá, sido gentil com alguém, ou ter ajudado uma pessoa, real, sem esperar nada, assim, do meu lado, assim, zero.
E aí eu ver a pessoa se sentindo na obrigação de fazer alguma coisa, sabe? Para retribuir. E aí você perceber que, tipo, aquilo tá sendo justamente por isso, sabe? Porque a pessoa se incomoda de ficar te devendo alguma coisa, mas mesmo sendo você ter feito com o maior amor do mundo, tem pessoas que se sentem na necessidade de fazer alguma coisa para igualar, tipo assim, não tô te devendo mais nada, sabe? É muito estranho, assim, mas eu tento tirar isso o máximo que eu consigo. Às vezes é inevitável, né? Às vezes a gente faz uma coisa para alguém e fala, porra, né? E aí? Mas, mas eu já melhorei bastante nesse sentido também, né? 3 reformas, meu pai do céu, se não melhorar. Mas eu tô esperando bem menos das pessoas e isso tá me fazendo bem na minha alma, assim, tipo, porque isso me machucava. Eu era mais prendida nesse sentido. Eu ficava super mal, falava, tipo, nossa, como assim? E aí? Mas tô conseguindo ficar mais de boa e isso é melhor para mim, né? Isso ajuda um ciclo todo, né? Então, acho que é isso, gente. A gente vai criando músculo, né? Emocional. Às vezes a É, gente dá umas escorregadas, viu? Dá, é normal, é... Todo mundo é passível, né? De dar seus escorregões aí, passível de erro, passível de criar expectativa, mas a gente vai aprendendo e vai se refinando, né? A gente dá aquela escorregadinha, depois para e pensa, opa, volta, né? Para quê? Né? Então, é, eu semana brinquei ano. passada, pode Pode falar. falar. Pode falar. Não, semana passada mesmo aconteceu uma situação, daí eu, né, até fiquei, né, dei aquela... Aí depois eu parei, voltei pro meu e falei, opa, para, né? Não é sobre você, é sobre o outro. Então, volta, né? Não espera, é assim mesmo, então volta para o seu eixo. Aí passa, né? É mais rápido, a gente entra num processo mais tranquilo, daí não sofre tanto com as situações, né? Não cria tanta expectativa, não sofre tanto. Ano passado, no final do ano, né, eu faço aniversário em dezembro. Eu sempre brinco com os meus familiares que todo mundo faz aniversário durante o ano e eu sou a última. E aí eu fiquei perturbando minha mãe, meu namorado, que eu falei assim, meu, eu faço bolo para todo mundo o ano inteiro, é muita humilhação, eu tenho que fazer meu próprio bolo. E aí eu fiquei o mês inteiro infernizando ele. E eu falei, se vocês me derem um bolo da sua dia, vocês estão perdidos. Ano que vem eu não faço bolo mais para ninguém, eu faço bolo o ano inteiro para todo mundo. Aí chegou no dia do aniversário, eles foram lá comprar exatamente o bolo que eu falei. Eu fiquei até meio assim. Eu falei, meu, acho que nem tô tendo prazer. Parece que compraram só porque eu fiquei enchendo o saco. Devia ter deixado, né? Naturalmente. Ter feito sempre como faço. Mas tem que ficar esperando, tipo, meio que intimei. Aí aquilo me fez mal. Eu até chorei. Eu falei, nossa, parece que foi obrigação. Vocês compraram, fiquei até com raiva do bolo. Tava até ruim. Mas não, só faz mal pra gente. É horrível. É isso, gratidão. Edna, quer falar? Quer compartilhar? Lu, antes da Edna falar, deixa eu só complementar uma coisinha dar uma informação para a Alessandra. Alessandra, dentro da visão sistêmica, existe uma lei chamada a lei da ajuda. Quando as pessoas estão mais conscientes e quando aquilo que o outro fez foi muito importante, né, ajudou muito a pessoa, isso é uma lei, tá? Eu não sei explicar muito bem, talvez a Joyce consiga explicar melhor. A pessoa sente aquele benefício e ela deseja retribuir de coração. Não é algo que ela sente que está te devendo. É uma lei que existe quando você recebe algo muito poderoso, muito forte, muito significativo. Dentro de você existe esse chamamento para retribuir, para fazer algo também do mesmo nível ou parecido para a pessoa, mas de um outro jeito, não exatamente igual, né? Então, essa lei também
eu não sei, tá, gente? Eu acho, não sei, a Joyce pode dizer, que vem também e aí pode ser que seja uma crença, né? Que como a gente sente essa necessidade de retribuir para o outro, aquilo que o outro fez, porque foi muito importante, então é como se você estivesse no equilíbrio, né? Aí tem a lei do equilíbrio também, que eu não sei explicar. A gente inverte também essa lei trazendo para nós. Aí eu fiz, eu também quero receber, né? Então eu não sei, essa parte eu não entendo, gente, sinceramente. Mas eu sei que existe isso, entendeu? Existe essa lei do equilíbrio que você quer retribuir porque foi algo precioso para você. E aí eu não sei se tem a ver com o nosso ego, essa questão de eu também quero receber aquilo que eu fiz. Não sei. Mas essa questão que você pensa, mas é estranho a pessoa querer retribuir, faz parte dessa lei. Às vezes, dependendo da pessoa, assim, você conhece, assim... Aí, nessa situação que aconteceu, eu realmente senti que a pessoa queria me agradecer de toda forma, porque, putz, foi tão legal. Mas, às vezes, você percebe que algumas pessoas só, tipo, não quer ficar te devendo. Então, acho que tem as duas possibilidades aí, né? Porque tem gente que, não vou ficar te devendo um favor. Mas tem gente que fica tão feliz com aquilo que, tipo, quer arrumar uma forma de alguma coisa que você gosta, quer uma forma de te retribuir, realmente, concordo. Acho que tem também a questão do se sentir amado, né? Quando você espera algo assim de alguém que é da família ou que é namorado, você fica ali esperando a troca do amor mesmo. Você fica esperando, né? Você quer se sentir amado, né? E daí, por isso que eu acho que você se sentiu mal, tipo, você teve que cobrar, me amem. Só faltou você falar isso para eles. Demonstre os seus amores por mim. Agora posso? Pode. Nossa, gente, é tanta coisa que passa na cabeça enquanto vocês vão falando, né? Tentar organizar aqui para passar para vocês o que eu pensei. Assim, eu tive várias fases na vida, nunca fui muito grudada com amizade, né? Não sei se era, sei lá, por minha timidez, sei lá, talvez pela forma como minha família criou, não sei dizer exatamente, mas eu cheguei a me decepcionar muitas vezes com a amizade, né? Aquela coisa de você se doa demais e não tem na mesma proporção, né? E aí a vida foi ensinando. E teve uma certa vez que alguém me falou algo e eu passei a refletir. Aquela frase, né? Expectativa versus realidade. Fazia parte de um grupo, né? E esse assunto foi discutido. E quando a gente não tem expectativa, né? A gente baixa o nosso nível de expectativa, porque é difícil às vezes não ter, zerar realmente. Mas quando a gente diminui a expectativa, a gente sofre menos com qualquer pessoa, seja no nosso aniversário, seja no dia a dia, com colegas de trabalho, o vizinho, com nossos parentes, né? E aí a gente passa a talvez ter uma vida mais saudável nesse sentido, né? Agora, uma outra reflexão. Eu estava pensando aqui, né? Eu tenho muitas questões assim, no meu dia a dia, quando eu consigo ajudar alguém, ajudo uma pessoa desconhecida, né, que a gente cruza no dia a dia ali, alguém está carregado, você vai ajudar a carregar uma senhora, seja lá quem for, abre uma porta, segura uma porta para a pessoa passar, pequenas gentilezas, né, e aí a gente às vezes nunca mais vai cruzar com essa pessoa, né, e a gente fica esperando algo em troca? Não. Por que a gente não age desta forma com as pessoas que a gente tem convívio constante? Faça sem realmente esperar. Se a gente adotar esta forma, a gente vai ser muito mais feliz, porque a gente está se doando, fazendo aquilo de coração e realmente dá uma satisfação tão gostosa. Quando você ajuda alguém, a pessoa agradece, ali só agradece, né? Ai, obrigada, né?
e você nunca mais vê a pessoa, você fica satisfeito, puxa, eu fiz um ato de bondade hoje, ajudei alguém que estava precisando, uma pequena gentileza. E a gente acaba não trazendo isso para o nosso dia a dia. Eu acho que isso é a chave do negócio, é a gente conseguir fazer realmente sem esperar nada em troca daquela pessoa que vive com a gente, daquela pessoa que vive todos os dias, ou vive uma vez por semana, ou seja lá qual a frequência, né? Mas eu acho que é a chavinha do negócio aí, sabe? Eu não tinha parado nem para pensar, mas vocês falando, isso me veio e eu falei assim, é importante trocar, porque isso serve para mim também, né? E uma coisa assim que me ajudou também no decorrer da vida, eu faço yoga há 18 anos, mais ou menos, né? E eu nunca parei de fazer, nunca deixei de fazer. E uma coisa que me ensinaram muito é a gente ser autossuficiente. Quanto mais autossuficiente a gente se torna, menos a gente depende do outro. Aí a gente também não fica na espera de ajudinhas, pequenas ajudinhas, que às vezes a gente quer um chamego, né? Às vezes a gente quer um carinho, quer uma atenção. Mas quando a gente é mais autossuficiente, a gente não espera, né? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que tem 20 coisas para carregar, eu dou um jeito, eu enfio numa mochila, penduro nas costas, tem mais 2 braços, eu me viro e levo sozinha, não preciso de homem nenhum, não. Faço 2 viagens. Agora, a gente sabe que tem muita mulher que é o jeito dela, tudo bem. Ah, ela não pode carregar uma sacola, quer que o homem carregue, que é aquela coisa né, é o papel do homem. Eu nunca dividi essa questão assim, que isso é de homem, isso é de mulher. Acho que assim, até onde eu posso, eu faço. E se eu puder fazer por mim, eu vou fazer. Se puder fazer por outro também. Porque eu vejo no dia a dia, né? Cada um é cada um. Mas eu vejo muita gente dependente de coisas muito bobas. E eu acho que isso também, a pessoa não cria asas, a pessoa não se fortalece, não se desenvolve como ser humano, como pessoa mesmo. Eu acho que Deus deu a mesma capacidade para todo mundo. Tá o exemplo aí de pessoas que sofrem acidentes ou que nascem deficientes e que nos mostram uma força, uma desenvoltura absurda, sendo que outras pessoas só ficam sentadas e reclamando da vida. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ser autossuficiente dentro do possível, sim. Pedir ajuda quando não conseguir, quando não tiver habilidade o suficiente, né? Não tiver a força, sei lá. Mas a gente tem que tentar. E é assim que a gente vai crescendo. Não sei se eu falei demais, gente, mas foi o que veio, tá? Foi o que fluiu. É isso aí, perfeito. Obrigada pela oportunidade. Nossa, Edna, eu nunca tinha pensado dessa forma. Em fazer as coisas, né, para as pessoas da nossa casa como se fosse um estranho. Eu acho que isso traz toda leveza, né? Eu vou tentar. Vamos Boa. tentar. Eu acho que para mim também eu não tinha caído essa ficha não tinha. Veio vocês falando aí veio isso, porque no dia a dia acontece mesmo. Eu duvido que vocês não sejam gentis com pessoas desconhecidas. A própria Joyce deu um exemplo aí, um exemplo lindo para a filha dela, na prática, não é só da boca para fora, na prática, né? E é assim que a gente educa, né? Que a gente faz a diferença no mundo, né? É a gente agindo, não falando, né? Falar todo mundo fala, é fácil falar, né? Mas agir não. E aí é isso. Agora a gente tentar no nosso dia a dia pôr em prática. Eu acho que é bem válido, né? A gente tentar já com outra reflexão, outro pensamento, né? Isso daí que a Edna falou é verdade mesmo, caiu umas fichas aqui também. E daí eu me lembrou de uma coisa que eu ouvi, né, do pessoal que eu acompanho lá, dos espíritos lá que eu escuto toda semana. Tem um deles que fala que a gente tem que ser misericordioso. Gente, não sai essa frase dele da minha cabeça. E é uma frase que a gente ouve a vida inteira. E ele falou, seja misericordiosa com as pessoas. Assim, faz. Não, tipo assim, a pessoa não é o ideal,
você não concorda com o estilo de vida, você só faz, tenha misericórdia, porque você não sabe a vida do outro como é, você não sabe o que motivou a pessoa a fazer o que ela faz da vida, você está aí para servir, né? A gente está aqui para colocar em prática a lei da fraternidade, que foi o que Jesus ensinou. Então, seja misericordioso. Aí hoje uma pessoa me ligou para me contar um negócio, né? E daí aí a pessoa ligou, eu estou ligando para te falar porque eu acho que você precisa saber que eu fiz isso e aquilo. Aí fiquei pensando, tipo, fez sem me perguntar, tipo, não conversou antes comigo para perguntar o que eu achava. Já veio com o negócio feito. Falei assim, tudo bem, se isso daí vai te ajudar de alguma forma. Não fiquei discutindo nada, aí eu fiquei pensando, a pessoa fez sem falar comigo, mas é porque eu preciso dar a liberdade dessa pessoa resolver as coisas da forma dela, porque essa pessoa precisa amadurecer, e eu sei que lá na frente isso vai me ajudar de alguma forma, sabe? Então, isso fica muito na minha cabeça, assim, de você ter mesmo, e ter a misericórdia é você ter paciência, né? É que nem eu acho que eu falei lá na outra aula, que tem a ver com o que a Edna falou. Você não vai ficar ponderando para quem você vai ajudar. Tipo, você vai dar dinheiro para uma pessoa na rua, se a pessoa vai pegar o dinheiro para tomar uma cachaça, isso aí já é problema dela. A minha parte eu fiz, entendeu? E eu acho que tem muito a ver com as relações que a gente tem em família. É que família é mais difícil porque a gente convive e a gente vê os tipos que a gente tem perto da gente, né? E eles veem como que a gente é também. Então, a gente tem um senso crítico quando é com família. Acho que por isso que a gente tem mais dificuldade de fazer como se fosse um estranho. É perfeito isso que você falou, Edna. Realmente é uma coisa que a gente tem que começar a tentar treinar. Mas a gente vai ter que deixar o senso crítico de lado, porque esses dias eu mandei uma mensagem no grupo dos irmãos lá, que os meus irmãos, nós somos em 4, né? Eu, minha irmã e 2 irmãos mais velhos. E eles são totalmente desgarrados. Aí eu mandei, oi, bom dia, tudo bem? Mó bonitinha a mensagem, né? Sem puxar o saco, só fui educada, né? Falando lá que qual que era o mês do irmão que tinha que pagar o plano da funerária, que a gente tem um plano com os irmãos. Meu irmão, ele só mandou o comprovante, ele não respondeu meu bom dia, não perguntou se eu estava bem ou alguém do grupo, ele só mandou o comprovante do negócio. Falei, Deus, abençoa a vida dele, porque se eu parar para pensar um pouquinho, eu já vou começar a ficar com raiva. Então, a gente tem que ficar exercitando isso com a família, gente. A nossa família é nosso grupo kármico. Eles não estão, a gente não está aqui para viver de flores com eles, porque são as nossas desavenças, né? Então, a gente que lute. Mas eu amei esse insight que você teve, viu, Edna? Mexeu bastante aqui. Muito bom. Era isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Compartilhar mais? Eu queria compartilhar, eu queria fazer uma declaração. Porque às vezes a gente às vezes aparece as pessoas e as situações de lugares que a gente nunca imagina, nunca imagina, nunca imaginou, porque tem essa questão da gente exonerar os nossos amigos de qualquer gentileza. E assim, a minha visão hoje é que a gente também tem que aproveitar as pessoas que chegam, né, pra gente, em forma de amizade. E a Lu e a Joyce se tornaram grandes amigas para mim, né? Amigas de trabalho, amigas espirituais, muito importantes. Vocês já sabem disso. Mais engraçado que uma amiga, uma cliente que está virando minha amiga muito, que está sendo muito importante para mim, é a Alessandra, que está aqui. Então, assim, eu estou falando isso porque é importante a gente também fazer, né, agradecer as oportunidades que Deus põe na nossa vida. E eu estou muito feliz com essa amizade que está nascendo, que está crescendo, está se desenvolvendo, né? Muito feliz mesmo.
E eu acho também que quando a gente faz essas coisas, quando a gente é amigo do outro e faz por amor mesmo, o universo traz para a gente, né? Um outro jeito, uma outra forma, né? Às vezes traz em forma de outras pessoas, né? A nossa gentileza para com algumas pessoas, mas através de outras que a gente às vezes nem espera, né? Fala, meu Deus, como assim, né? Então, eu acho que se a gente abrir realmente o nosso coração para amar as pessoas e ser amiga, o próprio universo vai retribuir do jeito dele, da forma dele, né? No tempo dele também. Mas aquele amor que um dia a gente entregou para alguém e a gente não recebeu em troca, ou até qualquer atividade que você fez, que a gente faz, né? Não recebeu em troca, é mentira, porque uma hora chega, né? E aí eu tô falando isso porque eu sinto no meu coração que a amizade, né, com a Alessandra, que é minha irmã hoje de estudos espirituais em outros locais, é a resposta de todas as não gentilezas que eu não recebi de algumas outras pessoas no passado, tá vindo de outra forma. Então, é isso, gente. Eu queria fazer essa declaração para vocês. Ai, gente, a Érica tá ficando muito fofinha. Ela nem Ela tá sabe ser percebendo. fofa. Ela é sempre fofa, gente. Ela não é só faca na caveira, não. Alessandra, é que você não tomou uns erg dela, tá? Por isso que você... Vamos ver aí nos próximos dias. Já. É porque, assim, o meu jeito de amar é impulsionando as pessoas. Gente, vai. Não, não fica aqui não. Não, você não vai ficar aqui não. Não vou deixar você aqui não. Venha. Entendeu? O meu jeito de amar é assim. Vai embora. Vai que eu te ajudo. Eu te empurro. Entendeu? Tô percebendo. Eu não fico te olhando e falando, meu Deus, sério, vou ficar aqui. Que é o certo, né? Que é o certo, você ficar ali junto com a pessoa e deixar ela aí sozinha, né? A CNV mostra muito isso para a gente, né? Essa questão da gente realmente se colocar junto com a pessoa na dor dela e não querer tirar a pessoa da dor, né? Eu sou muito disso, de querer tirar as pessoas da dor, por isso que eu montei o Hospital da Alma, senão, se eu não tivesse essa ímpeto, a gente nem ia estar aqui, né? E que eu acho que também, e tá tudo bem, hoje eu estou conseguindo perceber que momento que eu posso ajudar, arrancar a pessoa dali, né? Porque às vezes eu faço isso mesmo, e que momento que eu tenho que ficar ali com a pessoa. Hoje eu já estou conseguindo perceber isso, né? Porque a CNV, ela está me ajudando a entender essa questão e não querer, tipo, sempre puxar, né? Mas o meu jeito de ser, tipo, faca na caveira é por amor, gente. Tá bom? Também tem uma coisa que é muito bom a gente lembrar, que é a questão da gentileza, de ter bons relacionamentos. Se você faz assim, sem pesar na expectativa, você recebe de volta. Quando você menos espera, alguém fala alguma coisa legal para você sobre você. Tipo, do nada, assim, isso acontece comigo. Às vezes alguém manda uma mensagem, a pessoa, que nem essa senhorinha da máscara, gente, ela falou muito. Nossa, como é bom ter pessoas boas nessa vida, como Deus é bom. Ela ficou falando, eu falei, nossa, gente, realmente foi importante para ela a atitude que a gente teve. E daí vem sem você esperar, entende? E não vem da pessoa, vem de gente que você menos espera. Teve um dia que eu recebi uma declaração de amor de um amigo meu no Instagram que eu fiquei passada. Tipo, ele falou, gente, é aquela pessoa que eu quase não vejo ele, é muito difícil eu ver. Só que a gente é amigo tem mais de 20 anos. E assim, nossa, me chamou de irmã e falou. Falei, nossa, gente, eu fiquei tão passada assim e com o coração quentinho, né? Porque foi assim, totalmente... É gostoso receber amor assim de graça. É que aí é nessas horas que você vê que tudo que você faz, independente para quem seja, você está sendo recompensado. É a lei do equilíbrio que a Érica estava falando. Porque o universo também vai equilibrando as coisas e daí você vai tendo feedback.
Por isso que esse insight que a Edna teve é tão importante. Tipo, gente, vamos fazendo. Tá com uma raivinha? Tá, faz. Só faz. Fala, gente, eu tô fazendo bem. Agora... Mas eu sei que tudo tem um fundinho, tudo tem um benefício por trás. E é isso. Já tira a nossa foto. Já vou falar para não esquecer. Verdade, já estava até esquecendo. Estou tão entretida aqui que eu já estava até esquecendo. Peraí. Ai, peraí. Cadê? Avisa. Pode? Pode. Pode. Peraí, mais uma. Peraí, gente, mais uma. Sem mostrar a língua, porque da outra vez a Alessandra não, a Valéria Não fui mostrou eu. a língua. Não pode, pera. A vai. Valéria convive muito com criança, né, gente? Não vamos esquecer, ela tá sob Eu sou um influência. neném. Eu sou um neném. Pronto, já tirei. Bom, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha valido a pena a nossa conversa aqui, nosso compartilhamento. E continuamos, né? Muito bom. Vamos fazer sem esperar. Vamos isentar os nossos amigos. Pra Gente, tornar a nossa vida mais leve. Deixa eu mostrar para vocês que eu ganhei na rifa a maletucha do Nossa! DVD. Olha, Ah, menina, Mentira, que linda! tudo! diz que custa R$300 essa maleta aqui, né? Ah, Tudo do bem que eu Big achei... Brother! Viu? Abre ela É igualzinha. Abre aí pra gente ver como é dentro. Abro. Aí eu ganhei, eu não, a Lívia ganhou numa rifa. A gente comprou 3 números. Ai, Deu gente, R$30. que linda! Menina, sucesso. Peraí.